Bora estudar química hoje? E eu venho sendo orientada a focar nesse assunto. E aí, eu tinha comprado um livro há uns meses atrás, vou até mostrar para vocês qual é o livro. Esse livro aqui, ó. A Odisseia dos Átomos de Hidrogênio no Planeta Terra. Esse livro aqui é o volume 1. Olha, gente, como ele é enorme. Mas então, nesse períodozinho de férias, eu voltei a ler o livro e encaixou com todas as orientações que eu já vinha recebendo sobre a água. Me catucou mais ainda para eu estudar mais a fundo sobre este elemento, o hidrogênio. Foi aí que eu entrei na química. Espero que vocês gostem dessa live. Aliás, não é nem questão de gostar. Ela é importante e essencial para a nossa ascensão. Mas, olha, prestem muita atenção no que vai ser falado hoje aqui, sobre este elemento, o hidrogênio, tá? E eu, assim, procurei caprichar nas imagens para a gente ter uma aula bem legal aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar uma imagem aqui só para vocês terem aquela observação de que o micro e o macro se entrelaçam. Essa imagem que eu botei aí para vocês, à esquerda, onde está azul, com verdezinho, é a imagem do átomo de hidrogênio. E ao lado a gente vê uma figura ali cósmica. Olha a semelhança do micro com o macro. E vocês vão ver que essa pequena partículazinha aí, como ela monta todo o nosso universo, o hidrogênio. Hidrogênio, olha o átomo dele. É um elemento químico, o mais simples e mais leve de todos. Lá na tabela periódica, ele é o número 1. Vamos lembrar da aula de química da escola. É o elemento número 1 da tabela periódica. Apesar de ser o mais simples, ele é o mais poderoso. É assim que ele é formado. Um próton, um elétron. Bem simples. Ele não tem nem nêutron, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Este primeiro aí, o átomo puro de hidrogênio, ele não tem nêutron. É só um próton e um elétron. E aí vocês vão fazer correlações com muitas coisas. Porque o micro mostra o macro. E vai interligar com tudo. Vai interligar até com a mitologia, dos conceitos de almas gêmeas, tudo isso. Vocês estão pensando que eu estou viajando na maionese, mas vocês vão entender aqui. E essa composição que eu estou botando aqui é porque tem ainda os desdobramentos do hidrogênio. São os isótopos, que são os derivados desse primeiro hidrogênio puro, que o puro é um próton e um elétron. Mas através dos isótopos, nós temos outras derivações, que é o deutério e o trítio. O prótio é o H1, o primeiro elemento da tabela periódica. Aí nós temos o deutério, que ele contém um nêutron ali no centro. Então, é a primeira vez que aparece o 3, que até então é só um próton e um elétron. E o trítio, ele tem um próton, um elétron e 2 nêutrons. Ele é um pouco mais pesado, tá? Dizem até que esse trítio é radioativo. Isso aí são só algumas curiosidades. Eu não vou me aprofundar nessas coisas químicas profundas, mas a gente precisa saber o básico para a gente entender como funciona o universo. Por isso que lá na Cabala, quando falava lá da figura das portas de Biná, que era importante estudar e obter compreensão, é importante, gente, que a gente vai chegando cada vez mais próximos de Deus, e não somente pela fé cega, mas pela compreensão de como funciona. Porque já foi o tempo da gente andar só pela fé, a fé no que o Papa diz, a fé no que o padre diz, a fé no que um mestre religioso diz. Agora a gente vai andar de mãos dadas com a ciência. Entende? Não é que esse misticismo vai sumir, não, porque tem essa parte, sim, intuitiva, mas a ciência vai, confirmando o intuitivo. Vocês entendem isso? Eles precisam andar lado a lado. E aí a gente vai começar a entender
como funciona essa molécula da água, que ela é feita de hidrogênio. Então, aqui no planeta Terra, o hidrogênio é crucial para que haja vida. Sem água não tem vida, né? Então, ele se combina com o oxigênio para formar a água. Então, aqui no planeta Terra, ele vem de forma composta. Ele está junto com o oxigênio, o hidrogênio, né? Para poder proporcionar a vida. Isso é vital para a gente, até para o funcionamento do nosso DNA. Ele precisa do hidrogênio. O hidrogênio é fundamental e vocês vão entender agora o quanto é importante para a ascensão da alma. Vocês vão entender através da química. Então, vão prestando atenção aí. Então, aqui eu botei esse desenho só para recapitular como é o átomo, tá? Antes pensava-se que ele era uma bola de bilhar indivisível e através da física quântica foi descoberto que existem subpartículas, partículas subatômicas, né? E aí foi descoberto o elétron, o próton, o nêutron e, além disso, tem outras partículas dentro do próton, que são os quarks. Aí sim são as menores partículas. E cada próton ele é feito por 3 quarks. Olha aí a trindade. Para se formar um próton, a gente precisa de 3 quarks. Tudo isso vai se correlacionar com as coisas místicas, a trindade e tudo mais. Então, o próton ele é feito de 3 quarks. Capite? Vamos lá. Então, aqui eu botei o desenho do próton e do nêutron, que o nêutron também é feito de 3 quarks. O elétron não. O elétron é diferenciado. Ele é uma partícula bem diferenciada que a gente ainda vai falar nele. Ele não é formado de quarks. O próton e o nêutron é formado de quarks. Então, o hidrogênio, ele é o elemento que tem em maior abundância no universo. No cosmos, não é só no planeta Terra, não. Ele é o elemento mais abundante nas estrelas, nos planetas, principalmente, que eu vou mostrar para vocês quase no fim da live aqui, os planetas gigantes de gás. Entre eles, qual? Júpiter. Júpiter é assim de hidrogênio. E vocês vão saber o porquê que esse planeta ele é mais elevado, justamente por causa do hidrogênio. Então, vamos lá. Então, a maior parte do hidrogênio aqui na Terra está na forma de compostos químicos, que é o caso da água. É composta, H2O. Né? Então, eles se fundem para formar uma terceira coisa. E aí vocês vão entender que eu vou falar para vocês a função do próton, a função do nêutron e a função do elétron, para vocês entenderem como tudo isso funciona. Aqui, por exemplo, nessa imagem, eu mostro ali o átomo de hidrogênio, um átomo de hélio e um átomo de oxigênio. Olha como é que eles são diferentes. O átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. O de hélio já tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. E hélio é o segundo elemento da tabela periódica. É um gás nobre. E o átomo de oxigênio, ele tem 8 prótons, 8 nêutrons e 8 elétrons. Tá? É isso que diferencia um elemento do outro, é a quantidade de prótons. Vamos acompanhando. Eu quero que vocês prestem atenção em todos esses detalhes, que aí vocês vão começar a correlacionar assuntos ditos espirituais. Porque através, inclusive, da física quântica, a gente compreendeu muita coisa do mundo espiritual. E vocês vão entender hoje aqui muita coisa do mundo espiritual também. Primeiro, nessa primeira parte, eu estou trazendo a parte da química mesmo, pura. Depois a gente vai começar a fazer as analogias, tá? Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo aí as 4 forças fundamentais que regem o nosso universo. As 4 forças da natureza, que é o quê? A força gravitacional,
a força eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte. Aí vocês vão falar, mas o que é isso? A gravitacional todo mundo conhece. O eletromagnetismo também, não é? Mas o que é a força fraca e a força forte? Vocês vão entender aqui. Deixa eu explicar melhor aqui. Deixa eu colocar aqui o texto. Vou até aumentar para eu poder ler para vocês. Olha, a força nuclear forte, ela liga os quarks para formar os prótons e nêutrons, e também o núcleo atômico coeso. Então, além de grudar o nêutron no próton, ele gruda os quarks, aqueles 3 quarks que formam o próton, eles ficam ali grudadinhos, e é uma força muito forte, que liga eles, para que eles não se dispersem. O eletromagnetismo atrai ou repele cargas elétricas. Tudo isso faz muito sentido com o que a gente emana, volta. Sobre aquele conceito também da lei do retorno, tem tudo isso, tudo que você emana, volta. A lei de ação e reação, tem tudo a ver com o eletromagnetismo, né? É a eletricidade e o magnetismo. E ele que estrutura os átomos e as moléculas. E olha só, ele tem um alcance infinito. Isso é importante entender, que ele tem um alcance infinito. Não importa onde você esteja, o eletromagnetismo vai funcionar. Tudo que você emana, volta. Força nuclear fraca é responsável pelos decaimentos radioativos, transformando partículas como nêutrons em prótons e vice-versa, ou seja, prótons em nêutrons também. E seu alcance é extremamente curto, menor do que o núcleo atômico, por isso que é chamado de força fraca. E a gravidade, que atrai corpos com massa, mas é a mais fraca das forças, embora domine em grandes escalas, como na formação de planetas e galáxias, e seu alcance é infinito também. Então, vamos ver agora aqui a função do elétron. Vocês já estão vendo aqui, ó, essa parte de fora ali do átomo, que está em douradinho, é o elétron. E dentro, onde está vermelho e azul, é próton e nêutron. Então, essa parte de fora, que é o elétron, ele que é o responsável, ele é o negociador entre um átomo e outro. É ele que faz a química, sabe? Aquela acasalamento entre um átomo e outro. Que eu vou pegar aqui uma definição melhor para dar para vocês. A função do elétron é permitir as ligações químicas. Presta atenção nisso. Permitir as ligações químicas e causar a eletricidade e condutividade. Eles são os negociadores entre os átomos. Olha que interessante. Eles são os negociadores entre os átomos. Quando os elétrons absorvem energia e saltam para órbitas mais externas, eles liberam essa energia na forma de luz, de fótons. Sem elétrons não haveria química. Isso no nível micro. Vamos levar isso para o macro? Vamos levar para o macro? Quando absorve energia, eles saltam para uma órbita mais externa. E vocês vão ver que quando adquire energia, adquire luz, a gente expande o nosso elétron, ele muda de órbita. É como se fosse algo espiral, ele salta, vai para uma outra estação de rádio. É aí que a gente vai conectando com realidades paralelas e tudo mais. Isso tudo afeta o nosso estado emocional e espiritual. Está tudo interligado, gente. A química do nosso corpo está interligada também. Se a gente está intoxicado, a gente não consegue se conectar com o divino, entende? Então, tudo tem que estar funcionando direitinho, tudo interligado, o micro com o macro, e o nosso corpo é uma representação do cosmos. Então, vocês vão ver que não tem como a gente não estudar sobre essas coisas, porque faz parte até da nossa saúde física, né? Não só mental e emocional, mas a saúde física também. E aí vocês vão perceber que essa mudança de órbita do elétron
ele tem a ver com as nossas escolhas, com a nossa vibração, o tal do salto quântico, tudo isso está interligado. Quem conhece o experimento da dupla fenda que foi feito com o elétron, sabe que ele tem essa dualidade onda-partícula, das infinitas possibilidades. Nada está pré-determinado. Por isso que o presente, o momento presente é tão importante, que são as nossas escolhas diárias, momentâneas do nosso presente. O nosso presente pode mudar tudo. O elétron, ele é tão misterioso que nessa experiência da dupla fenda, ele mostrou que ele tem um comportamento de onda e de partícula, de acordo com o observador. Então, quando a gente trabalha com a onda e não com a partícula, nós temos infinitas possibilidades. O elétron, ele muda de comportamento conforme o observador, conforme a vibração dele, o que ele está emanando. Eu sei que tudo isso fica um pouco confuso para entender, mas vocês vão começar a interligar tudo isso, a física com a química, com a magia da vida. Até a gente entender como funcionam as coisas, a gente acha que é magia. Por que uma oração na água, ela funciona? Pela ciência. Como que explica isso? É aí que vocês vão entender hoje esse átomo de hidrogênio na água. E a água, ela grava as impressões que você coloca nela. Tem até um experimento feito aí, eu esqueci o nome dele, congelando os cristais da água. Tipo, se você falasse coisas ruins e tal, e congelasse, aparecia uma geometria totalmente distorcida. E quando você falava palavras amorosas, colocava músicas harmônicas, a geometria que formava na água era uma coisa linda. E aí, adivinha, o nosso corpo é feito de quê? 74% de água. Então, todas as palavras ruins que emanamos ficam impregnadas na gente. Os sentimentos, tudo fica gravado na nossa água, gente. Tá vendo como as coisas vão fazendo sentido quando a gente estuda química, física e tudo mais? Não é apenas uma magia. É uma emanação. Aí tem o eletromagnetismo, vai entrando todos esses conceitos que eu estou trazendo aqui. E aí deixa de ser magia e passa a ser algo natural, algo feito intencional. A partir de hoje, ninguém aqui mais vai beber água como antes, beber de qualquer maneira. Primeira coisa que eu faço agora ao levantar é beber água. E já bebo direto lá do meu filtro de barro, que também depois eu vou falar sobre alguns elementos que é bom colocar ali, para estimular o hidrogênio na água, e eu já bebo aquela aguinha ao levantar, agradecendo, colocando bons pensamentos na minha água e tudo mais. Masaru Emoto, A Memória da Água. Quem tem dúvidas sobre isso, procura sobre esse experimento dele e façam experimentos também, gente. Coloque boas vibrações na água e beba. A água solarizada também, que pega o contato do sol ali na água. E se vocês não sabem, o sol é feito de quê, gente? Me diz aí. Me diz a composição do sol. Escreve aí para mim. De hidrogênio, hélio e 1% de outros componentes. Mas 70 e tantos por cento, quase 80% do sol é hidrogênio. Então, eu falei aqui da função do elétron, que ele é o responsável pelas ligações químicas, e aí vocês vão entender muita coisa aqui. Que os elétrons, lembra que ele é dualidade, onda, partícula, a todo momento nós estamos fazendo escolhas. Estamos elevando ou decaindo a nossa energia. Então, a todo momento a gente pode mudar a situação da nossa vida, através, inclusive, da água, gente. Através da água, da intenção que a gente coloca na água, tudo isso ajuda a gente mudar o nosso estado emocional, mental e tudo mais. Então, vamos ver agora a função do nêutron. Então, quando ele se agrupa com os prótons,
os nêutrons ajudam a diluir a repulsão entre eles, pois não tem carga elétrica. Por isso que o nome dele é nêutron. Ele não tem carga elétrica. E ele permite com que a força nuclear forte, que é aquela colinha que gruda, né, atraia os prótons e eles fiquem ali unidos, tá? Então, ele neutraliza algo que possa estar ali desarmônico. É o apaziguador da história. E a função do próton é como o RG nosso. Se é um hidrogênio, se é um oxigênio, como é que a gente sabe que aquilo é um átomo de hidrogênio, que é de oxigênio, que é de nitrogênio? É através do próton, da quantidade de prótons, da combinação lá de prótons, nêutrons e elétrons. Mas é o próton que é o RG de um átomo. Vocês sabiam disso, gente? Não é interessante a gente saber tudo isso? E agora eu vou trazer aqui para a gente conhecer tudo isso funcionando dentro do nosso corpo. Como que o nosso corpo é formado? Eu trouxe a tabelinha aqui para vocês verem. 65% oxigênio, 18,5% carbono, 9,5% hidrogênio. E depois vem o nitrogênio, e aí vai diminuindo, né? Nitrogênio, cálcio, fósforo, pá. Mas os quatro principais são o quê? Oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, vamos entender mais a fundo aqui o nosso lugar no cosmos. Agora, vocês vão até ficar mais animadinhos, gente. Porque através da química eu pude entender muita coisa em relação aos planetas, ao cosmos, até ao 3 Atlas, a tudo isso que está rolando aí. A gente consegue entender tudo isso. Tudo isso é muito mágico, não é? E fascinante. Eu também acho, gente, para vocês verem como que a ciência está trazendo resposta para a gente. Por isso que estudar é magnífico, mas a gente tem que estudar com esse olhar profundo de entender as coisas. Então, eu vou trazer também aqui algumas coisas que eu até descobri ao fazer pesquisa sobre esse assunto. Que existe a água hidrogenada, que é produzida, essa água é produzida. É considerada seguro para uso diário. Eu ainda não sei, porque eles estão testando ainda. Eles estão dizendo que é seguro, mas ainda está em avaliação pela ciência, né? Mas por que eles dizem que é seguro? Porque o excesso do hidrogênio, ele não fica armazenado, ele é naturalmente eliminado do corpo. A gente não consegue armazenar o hidrogênio, entende? Só é usado aquilo que a gente consegue absorver. Olha que interessante. Isso tudo tem até a ver com o nível de consciência. Eu fiz essa correlação. H2O, a água mesmo. Diz que beber bastante água é fundamental, não só para hidratar, né? Mas para fornecer o hidrogênio e oxigênio necessários para a nossa saúde. Por isso que a gente precisa beber água, mas uma água de qualidade, né? Aí entra a história do pH, que ela tem que estar alcalina, tem todo esse cuidado que eu ainda vou dar dica para vocês aqui até o final dessa live, tá? E fibras. Olha só uma maneira de fabricar o hidrogênio para a gente. Fibras alimentares. A fermentação de fibras no intestino grosso, por bactérias benéficas, produz uma pequena quantidade de gases intestinais, que inclui o hidrogênio molecular. Alimentos como feijões, brócolis, repolho e certas frutas são ricos em fibras. E isso também produz o hidrogênio. Então, o hidrogênio é o principal combustível do Sol, como eu falei aí para vocês, sendo o elemento mais abundante em sua composição. Cerca de 74% da massa do Sol é hidrogênio. Vocês entendem como tudo vai fazendo sentido? Por que a gente está na era da luz? E por que as pessoas estão despertando? Porque quanto mais hidrogênio na nossa composição, mais ativas as células do nosso DNA, gente. O DNA precisa de hidrogênio.
Lembra que a gente só tem um pedacinho lá, uma porcentagem pequena de DNA acordado, o resto diz que é DNA lixo? Pois é, esse DNA lixo está sendo acordado pelo hidrogênio. Tudo isso aí que o Sol está mandando para cá está ajudando. Está ajudando a elevar e acordar as nossas células. Por isso muitas pessoas estão lembrando de muita coisa. Está despertando. Está tendo um despertar em massa. Com a ajuda de quê? Do cinturão de fótons também. Uma coisa vai ligando a outra. Eu fico empolgada, eu vou fazendo correlação com um monte de coisa. Nosso corpo é feito de oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, né? Então, a gente precisa desses 4 elementos aí para que a gente possa ter saúde, né? O carbono seria o quê? Os carboidratos. Hidratos de carbono, proteínas e gorduras, que são os lipídios, né? Então, ó, arroz, aveia, leguminosas, que é feijão, lentilha, raízes, tubérculos, frutas, vegetais, abacate, azeite, ovos, nozes. Tudo isso é importante para a nossa saúde, tá? Eu quis voltar aqui porque eu também vou falar com vocês uma coisa. Vocês já ouviram falar que nós vamos ter uma transformação até física e química do nosso corpo? Porque na espiritualidade diz, nós vamos nos tornar seres cristalinos, aí parece que é uma viagem da maionese, né? A gente não consegue acreditar nessa transformação, não é? Mas o carvão não se transforma em diamante? É mais ou menos isso. O carvão é feito de quê? Carbono. Vocês sabiam? O carvão é feito de carbono. E com a pressão, com o calor, com tudo que ele sofre ali, ele vai se tornando grafite. E quanto mais pressão, mais calor, ele se transforma em diamante. É mais ou menos o que acontece com a gente. Nosso corpo é de carbono. E literalmente toda essa pressão que a gente está sofrendo, né? Essa transformação que todos nós estamos passando, né? De rever todas as coisas densas que tínhamos dentro de nós, todos nós passamos por transformações nesses 9 anos, pelo menos. Esses últimos 9 anos foi de virar todo mundo ao avesso. Todo mundo teve que se rever. Todo mundo passou pelo fogo da transformação, uma verdadeira alquimia. Como o carvão muda para grafite, muda para diamante, nós mudamos também. Como a fênix, renascemos das cinzas. E várias vezes nós passamos pelo fogo transmutador, a alquimia do nosso ser. E isso literalmente está mudando a composição do nosso corpo, gente. Quem sabe? Por isso que eu queria ter um laboratório, que eu queria testar isso. Que o nosso carbono, que nós somos feitos como o carvão de carbono também, que esse nosso carbono não está se transformando e que realmente a gente possa ter diamante agora na nossa corrente sanguínea, quem sabe? E nos tornando cristalinos, literalmente. Antes isso para mim era fictício. Eu achava que se tornar um ser cristalino era algo fictício, mas agora eu vejo que pode ser quimicamente possível. Quimicamente possível. Faz sentido isso para vocês, gente? Então vamos agora aqui fazer algumas analogias. Os átomos primitivos. Esse hidrogênio, gente, foi a primeira emanação que os cientistas falam lá do Big Bang. Hidrogênio. Primeiro elemento emanado. Hidrogênio é feito de quê? Um próton, um elétron. E olha a analogia que eu botei ali. Ânimos, ânima. E olha que esse hidrogênio, número 1 da tabela periódica, ele não tem nêutron. O nêutron só surgiu depois. Ânimos, ânima, 1. O terceiro elemento, o nêutron, veio depois. Não faz sentido, gente, através da química? E vocês lembram dessa imagem aqui, da sequência Fibonacci? Olha lá o início. Começa com o quê? 1. Faz sentido para vocês?
Porque quando você estuda a fundo as coisas, você começa a abrir sinapses e fazer correlações. Não tem como não fazer, gente. É o átomo primitivo. É como se fosse a primeira emanação física de partícula de Deus. É o hidrogênio. O hidrogênio permeia todo o universo, todo o cosmos. É o hidrogênio. E ele é feito de quê? Um próton e um elétron. Primeira coisa emanada. Ânimos, ânima. Então, vocês vão ver que as mitologias, as histórias contadas nas religiões, tudo isso vai se encaixando, gente. Tanto o misticismo como a ciência caminham juntas, porque tem toda a correlação isso. Nós vimos que tudo na natureza, quando está em harmonia, é feito baseado na sequência Fibonacci. Não foi? Obras de arte feitas dentro desse padrão está em equilíbrio. Tudo que é feito nesse padrão da sequência Fibonacci. As músicas, lembra? Música de Beethoven, no padrão da sequência Fibonacci. Tudo no universo mostra isso. A gente viu através da matemática, que o mundo é matemático, e químico, e físico, e tudo mais. Tudo traz resposta e mostra Deus em todas as coisas. Por isso que eu falei para vocês que hoje eu ia mostrar Deus através da química. Já mostrei através da geometria, já mostrei através do tarô, da cabala, de tudo mais, né? E agora a gente está vendo na química. Aqui, ó, a emanação de Deus. Primeira coisa emanada, segundo os cientistas, foi o hidrogênio. Foi o primeiro elemento emanado lá no tal do Big Bang. Hidrogênio, um próton e um elétron. Então, os átomos primitivos são os arquétipos primordiais. Aí lembra dos arquétipos? Ânimos, ânima. Nós temos o yin e o yang, que é uma camada mais abaixo, que vocês vão ver que, conforme na tabela periódica, nós temos lá hidrogênio, é o primeiro. O segundo é o quê? Hélio. O hélio já tem neutro. Essa história de andrógeno, ela existe realmente, conforme Platão falou. E aí eu vou trazer um mito aqui, não sei se vocês já ouviram falar de Hélios e Vesta. Quem já ouviu falar, me diz aí. Então, aqui, ó, os átomos de hidrogênio se fundem para criar o hélio, que é o segundo elemento mais comum no universo. É o hélio. Então, o Sol ele é composto 74% de hidrogênio e 24% de hélio. Olha isso, gente. O segundo elemento mais importante é o hélio e ele faz parte da composição do Sol. E o Sol também tem outros componentes, assim, porcentagem bem pequenininha, que é o oxigênio e o carbono, que faz parte do nosso corpo também. Mas quem que produziu o oxigênio e o carbono? Foi o hélio. A fusão de dois átomos de hidrogênio faz nascer o hélio. E a fusão do hélio com a Vesta, segundo a mitologia, né? As histórias, a fusão de hélio e Vesta surge oxigênio e carbono. Então, toda essa lenda aí de Ísis e Osíris, Krishna e Radha, todas essas lendas aí também de histórias infantis, onde tem príncipes e princesas que se reencontram, tudo isso tem um fundo, faz sentido. Porque na época da transição é a época propícia para esses encontros dos elementos compatíveis. Se o elemento primordial, o primeiro emanado, foi o hidrogênio, e o hidrogênio permeia tudo no universo, vocês podem pesquisar, gente, qual o elemento que permeia todo o universo, o cosmos, tudo. Qual é o elemento? Vocês vão ver, é o hidrogênio. E o segundo é o hélio. E aí vocês vão começar a fazer analogias. Como é formado o hidrogênio? Um próton, um elétron, um. E aí vocês olham a figura Fibonacci. E aí vocês vão conectando com todas as informações que a gente estudou até hoje. Vocês vão chegar nessa analogia. E aí vocês vão ver a própria vida.
de o quanto as pessoas que não têm afinidade não estão conseguindo ficar unidos. Não estão. Caem em sofrimento. Mas as pessoas realmente que estão se trabalhando, e agora com esta informação que a água é muito importante para nossa limpeza orgânica, que ajuda no contato espiritual, porque quanto mais o nosso organismo está equilibrado, mais perto de Deus nos tornamos. Porque chegou a hora da gente unir o espiritual com o físico. Não é para ter separação, que é o primeiro impulso que a gente tem quando entra para a espiritualidade, nesse caminho espiritual, é querer abandonar o mundo, sai, abandona o corpo, abandona tudo, não quer saber de fazer ginástica, só quer ficar orando, vamos subir para as montanhas, né? Assim. Mas não é assim que tem que ser. Nós temos que unir o corpo, a emoção e o espiritual, os três interligados. E para isso o corpo tem que estar funcionando bem. E a água é o caminho, gente, a água. Porque na água nós temos hidrogênio, que é importante para esse contato divino. Esse mapa da visão de 9 anos, ele está falando de 2020 a 2029. E em uma das páginas aqui, fala sobre Hélios e Vesta. E eu vou ler aqui para vocês o que está dizendo. Só que aqui é uma coisa mística, não é ciência. Mas encaixou direitinho com essa parte química, porque o Sol é feito de hidrogênio e hélio. E hélio. E olha só, o que diz exatamente, 2025 para 2026. A física mostra, olha só, aqui está dizendo que a física mostra, eu ainda vou procurar sobre isso, que o Sol é, na verdade, 2 seres solares. E eu já vi várias matérias dizendo que o Sol, ele não é sozinho, ele tem uma companheira. O Sol é, na verdade, 2 seres solares, 2 átomos de hidrogênio individuais fundidos. Gente, é de arrepiar. Olha isso. Até o conhecimento maia está trazendo isso, gente. São 2 átomos de hidrogênio fundidos através da fusão cósmica em um ser. E aí, essa fusão resulta, né, num átomo de hélio recém-criado. O Sol é feito de hidrogênio e resulta no hélio. Qual é a composição do Sol? É hidrogênio e hélio, não é? E esse hélio diz que ele tem a contraparte dele também, que é a Vesta. Hélios e Vesta são os nomes dados a esses 2 seres, os pais divinos de nosso sistema solar. O místico se juntando com a química. E aqui embaixo ele diz, ao nascer, cada um de nós foi dividido em 2 polaridades. Nós já estudamos isso em relação aos andrógenos, né? 2 polaridades iguais, mais opostas. Quando as 2 metades são reunidas em ressonância perfeita, o resultado é uma consciência solar. Nível de consciência solar, gente. Quando essas 2 metades se encontram em ressonância. E existem várias pessoas que estão encontrando as suas contrapartes, mas ainda não conseguem ficar juntas porque ainda estão em desequilíbrio, estão fazendo trabalhos internos para poder ter essa ressonância. Os átomos em ressonância para haver essa fusão e a consciência se torna solar. O nível de consciência se expande. Vocês imaginem isso. Essa consciência, ela rege todo um sistema solar, o nosso Sol aqui. Não é ele que dá vida a todo o nosso sistema solar aqui? Onde nós temos lá Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, blá, blá, blá. Ele toma conta desse sistema. Se a gente aqui no planeta Terra, a gente não consegue entrar em harmonia com o nosso vizinho, com o nosso irmão, com nossa família, imagina manter em harmonia um sistema solar.
Quanta coisa a gente precisa aprender. Eu penso que o amor e a compaixão é o que vai nos aproximar mais dessa consciência solar, de ser capaz de um dia manter a harmonia de um sistema complexo como esse. E aqui é o planeta do treinamento, né? 1 mais 1. O hélio é formado pela fusão do hidrogênio. E em estrelas mais massivas, o hélio se funde para formar carbono e oxigênio, liberando imensa energia, mas requer temperaturas e pressões extremas, milhões de graus, sendo fundamental para a evolução estelar. Então, essa é a tendência. Então, eu fiz aqui um esqueminha. O Sol, ele tem hidrogênio, 74%, hélio, 24%, com o restante sendo outros elementos produzidos pelo hélio, que é o oxigênio e o carbono. E hélio é um gás nobre. Então, Hélios e Vesta, que segundo lá o conhecimento maia, são os governantes do nosso Sol, eles fundem-se e formam carbono e oxigênio. E o nosso corpício é formado de quê? Oxigênio, carbono e hidrogênio. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Só que a diferença é que o hidrogênio está numa proporção bem pouquinho aqui, 9,5. O que tem mais aqui? Oxigênio e carbono. Como o carbono, que é o carvão, ele consegue se transformar em grafite e em diamante? Literalmente. Por que nós que somos feitos desse material não podemos transformar também? Então, o átomo de hidrogênio, ele é um próton e um elétron. Não tem nêutron. Esse aqui é a partícula divina, é onde começou tudo. Dali foi o átomo de hélio, que são 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. E aqui, aqui não é 1 mais 1, aqui é 11, 11. É onde surge um nêutron. E aí eu faço analogia com aquele esqueminha que eu já mostrei para vocês quando eu falo da androgenia. O Criador emanou no Big Bang um próton, um elétron, o hidrogênio. Faz sentido? Olha lá, 0 é o Criador. E aí no Big Bang, que é o início do universo, segundo a ciência, o primeiro elemento emanado, um próton, um elétron, o hidrogênio, ânimos ânima. E a partir do ânimos ânima, do hidrogênio, veio o hélio, que é o 11, 11. Vai tudo se encaixando, gente. Então, vai descendo. Daqui já tem o yin e o yang, olha lá. 11, 11, 11, 11. Sempre pegando as partículas anteriores. Então, espírito, alma, corpo. Que a partícula mais sutil vai se densificando, que aí no hélio já entra o nêutron, já fica um pouquinho mais pesado, né? A mais sutil é o hidrogênio. Aí o hélio já está mais pesadinho, depois do hélio vem outras com pesos maiores, conforme a tabela lá periódica, que vocês já viram. Mas aqui, olha o nosso sistema solar. Ali está o Sol, no cantinho do vídeo. Aí nós temos Mercúrio, que é o que está mais próximo do Sol. Nós temos Vênus. Em terceiro vem a Terra. Em quarto vem Marte. E aí a gente tem um cinturão de asteroides. Para quem estuda mais a fundo sobre a espiritualidade, o local onde está o cinturão de asteroides era onde tinha um planeta chamado Maldek. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. E ele explodiu. É uma história longa isso daí, gente. Mas nesse lugar aí da órbita de Maldek ficou o cinturão de asteroides, tá? Então, é uma história longa. Depois aqui do cinturão de asteroides, nós temos os planetas gasosos. Daqui para cá, de Marte para cá, são os rochosos. E nós somos um planeta rochoso. A Terra é um planeta rochoso. De Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são gasosos. E aí eu vou mostrar para vocês
A composição dos planetas. É aqui que eu quero chegar, agora que chegou a hora maravilhosa dessa live. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Isso aqui é uma outra forma da gente ver o cinturão de asteroides, vindo como se fosse assim de cima, né? E você vê que Júpiter está aqui numa órbita, como se fosse o elétron que deu um salto. Quando o elétron está muito aqui, ele pula de órbita, ele vai mais externamente, ele dá um salto quântico. A gente precisa dar um salto para um planeta assim, porque vocês vão ver a composição de Júpiter, que maravilha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Eu vou precisar abrir minha tabela. Eu fiz aqui uma tabelinha, vocês estão conseguindo enxergar a tabela bem? Nessa tabela, eu estou mostrando aí o sistema solar, nosso sistema solar. Então, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E ali eu coloquei a composição do que eles são formados. E aí vocês vão ter uma surpresinha. Planetas gasosos, maravilhosos. Olha a composição deles, gente. 90% hidrogênio. Olha lá, Júpiter. 90% hidrogênio. 10% de hélio e também tem metano, amônia e água em dosagens menores. Saturno, 75% hidrogênio, 24% de hélio e metano, amônia e água. Saturno, a composição dele está muito parecida com o nosso Sol, que o nosso Sol é 70 e pouco de hidrogênio e 20 e pouco de hélio. Muito parecido com o Sol. Urano, 83 de hidrogênio, 15 de hélio, 2,3 de metano, amônia e água. Netuno, 80% hidrogênio, 19% hélio. Então, presta atenção nisso. Agora eu vou mostrar para vocês os planetas rochosos. Vocês vão ver a diferença. Olha aqui. Vou começar de trás para frente. Olha Marte. Marte, 95% de quê? Dióxido de carbono, que não é nem um elemento. Ele é uma mistura de elementos, é composto. O dióxido de carbono é um composto. Ele não é um elemento puro, né? Já estão vendo aí a diferença, não é? O dióxido de carbono, ele é composto por quê? Ele é formado por quais elementos? Por carbono e oxigênio, não é? Ele é formado por carbono e oxigênio. Já aí, em seguida vem o quê? Nitrogênio. E depois 1,6 de argônio. E aí também tem oxigênio, metano e o hidrogênio em Marte, ele existe na forma de vapor de água. Vapor só de água. E alguns estudos estão dizendo que em cavernas bem lá subterrâneas tem um pouco de água em Marte. Mas a maior parte da composição dele é de carbono com oxigênio. Então, aí vocês já percebam, em comparação a Júpiter, eu fiz questão de falar do hidrogênio, que é o elemento que permeia todo o universo, que é a partícula divina, é o início de tudo, para vocês verem como Júpiter é um planeta evoluído. 90% hidrogênio, gente. Eu vou voltar lá na tabela, gente, mas olha, ao fazer esse estudo de perceber como cada planeta desse é formado, qual a composição dos planetas. Quem é que pesquisa isso? Assim, a fundo, como a gente está fazendo aqui, com esse objetivo consciencial, vocês vão perceber que Júpiter, 90% hidrogênio. E o que é o hidrogênio, gente? O que é o hidrogênio? É a partícula primordial, é o átomo primordial que forma tudo. Faz sentido para vocês agora verem o que é o planeta Júpiter? Olha só, a Terra ela é 78 nitrogênio, ou seja, ela já não é um composto, como é Marte. Marte não é um elemento puro, ele é um composto ali de carbono com oxigênio. Já a Terra é 78 nitrogênio, 21 oxigênio, tem argônio, também tem dióxido de carbono, tem traços de hélio, olha isso, hélio, que é o segundo mais importante.
tem metano e hidrogênio na água. E o nosso planeta é pura água, gente. Então, nós temos uma quantidade de hidrogênio, mas não puro. Ele está composto. Isso mostra o quê? Que o planeta Terra tem oportunidade de ascensão ao adquirir mais hidrogênio. Porque nós temos aqui o hidrogênio na água. Isso, para mim, fez muito sentido. Olha Vênus. Vênus é muito parecido com Marte. Dióxido de carbono também. Nitrogênio também. E tem baixo vapor de água. Tem traços de enxofre. Lá também tem hélio, neônio e cloreto de hidrogênio. Mas tem hidrogênio. Mas tem pouco, né? E aqui, Mercúrio. Mercúrio eu vou ter até que ler aqui na minha colinha. Mercúrio, ele é muito interessante. Não é nem considerado que ele tem uma atmosfera existente, porque a atmosfera não permanece ali. Na superfície rochosa do planeta Mercúrio, o hidrogênio não é um elemento principal da crosta dele. É composta principalmente por silicatos e metais, tais como ferro, magnésio, alumínio, cálcio. O hidrogênio está detectado na forma atômica ou molecular na exosfera, proveniente do vento solar. E pode estar presente também como hidroxila ou água gelada em regiões dos polos do planeta. Então, ele não tem uma atmosfera assim definida. É assim que eu entendi Mercúrio. O nosso planeta ele está em condições de ascensão. Por isso que vários amiguinhos interestelares estão com os olhos aqui em nós. Nós estamos passando pelo cinturão de fótons, que é uma oportunidade da gente acordar. Nós estamos com tempestades solares. O que é o Sol? Sol é puro hidrogênio, junto com hélio, sendo disparado aí direto na atmosfera, na nossa água, nas nossas plantas. E a gente está ingerindo isso, essa energia. Não é? Faz sentido para vocês? E aí eu vou dizer uma coisa. O cinturão de fótons, ele tem a ver com o quê? Fóton é luz. Luz é informação. Então, a gente passando dentro do cinturão de fótons, nós estamos recebendo informação sem parar. Como é o caso aqui agora, gente. Essas informações estão chegando para quem está aberto para receber. Entende? A gente precisa estar aberto ao novo, coisas novas, a realmente pesquisar, porque quem está aberto e pesquisa encontra a resposta, que a luz está entrando sem parar. E aí a gente vai encontrando Deus em todos os lugares. Deus na química, Deus na física, Deus no ar, Deus em tudo quanto é lugar. O hidrogênio permeia tudo. Vocês, a partir de hoje, vão olhar a água com outros olhos. A água como algo sagrado mesmo, assim como o nosso sol é sagrado. As nossas plantas que captam o nitrogênio e desembala ele para a gente poder absorver, que isso é uma informação nova que eu não sabia. O nitrogênio que a gente precisa no nosso corpo, a gente não consegue captar ele do ar. A gente precisa absorver através das plantas, dos alimentos, dos cereais. Eles é que fazem o trabalho de desembalar o elemento para a gente conseguir assimilar, que o nosso corpo não consegue assimilar direto. E aqui, ó, o nosso sistema solar, que está aqui dentro do cinturão, é uma ótima oportunidade da gente, através dos fótons, que são luz, que são informação, da gente se abrir para essas informações novas e a gente trabalhar em nós mesmos, com uma nova consciência, sair dos preconceitos, que às vezes a gente se prende em crenças que limitam o nosso crescimento, né? Então, por isso que tem esse trabalho de limpeza de crenças limitantes. Se a gente fala, por exemplo, sobre almas gêmeas, sobre esse conceito ânimos e ânima, a pessoa já bota logo um preconceito. Por quê?
Porque pode ter algum trauma nessa pessoa, de algum relacionamento que deu errado, aí a pessoa, eu não quero saber de alma gêmea, de contraparte, de não sei o quê, porque tem trauma. Porque a pessoa que sabe como a coisa funciona, são dois elementos que se fundem, não tem jeito. E nós fazemos parte do universo, nós fazemos parte, é assim que funciona. Assim como é em cima, é embaixo, o micro com o macro, né? E os cientistas já estão falando que o Sol não é um só, ele tem a contraparte dele. Quem somos nós para não termos a nossa? Só que a nossa contraparte, ela irá ressoar com a nossa alma. É ressonância. Os átomos são totalmente compatíveis. Eu aconselho vocês a comprar um filtro de barro. Eu comprei há uns meses atrás e estou adorando. A água até parece ser mais leve. E dentro desse filtro colocar uma vela de magnésio. Essa vela de magnésio, ela tem carvão ativado, nanopartículas de prata, que é a prata coloidal, e tem magnésio. E o magnésio, ao contato com a água, a reação que dá é fazer emergir hidrogênio, mas o magnésio faz produzir hidrogênio na água, tá? Então, o filtro de barro com essa vela, e vocês também podem comprar a pedra de magnésio, que ela tem um nome, é magnesita, eu acho, e tem a dolomita também. Vocês podem botar essa pedra de magnésio no fundo assim do filtro de barro. Vamos ter qualidade com a nossa água. E essa vela, gente, essa vela de magnésio que tem o carvão ativado, que tem magnésio, tem a prata coloidal, essa prata coloidal, ela elimina bactérias, ou seja, a nossa água fica bem tratada, alcalina, no ponto ideal para a gente ter mais saúde física, emocional e até espiritual, que está tudo interligado. Um grande beijo no coração de vocês. Até mais.